Bom dia a todos. Vamos ficar em pé. Nós vamos iniciar com louvor. E essa música que nós vamos iniciar é um bom dia, um bem-vindo à família. Nós somos a família de Deus. E que bom que você está aqui, que bom que a gente está aqui, né? Aprender a amar, sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa de novo, vindo a família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar, sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar, que amemos uns aos outros como Ele nos amou, que só falemos coisas boas e de seu amor, que o Santo Espírito nos guie em oração. E assim vamos ser da família. Bem-vindo, bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou, que só falemos coisas boas e de seu amor, que o Santo Espírito nos guie em oração, e assim vamos ser da família. Bem-vindo, bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações,
teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mais uma vez. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Deus, obrigado, porque nós estamos aqui, porque teu nome é santo. Quem não temerá o Senhor? Quem não te louvará, Deus? Que privilégio para todos nós, podemos num domingo de manhã chegar aqui diante do Senhor, o Rei das nações, e declarar nosso amor, a nossa adoração ao Senhor. Muito obrigado por isso. Amém. Pode sentar, Norton. Bom dia, igreja. Bom dia você que está nos assistindo também. Hoje nós estamos no dia 15, né, de janeiro. Então já foram 15 dias do ano. Vamos fazer umas contas aí. Faltam 350 dias. Então, para acabar o ano. 11 meses e meio. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Quais foram as tuas resoluções para esse ano, então? Quais foram as ideias que você teve? O que você pensou para esse ano? Perdeu o pânceps, né? Vamos perder esse pânceps aí. Vamos fazer atividade física. Pode ser, é uma boa, cuidar da saúde. Mas seja o que for, que tiver aí na tua cabeça, né? Se querendo fazer, né? Tá válido. E o que eu gostaria de trazer aqui hoje para você? Talvez algumas coisas que aconteçam conosco durante esse ano não são tão populares, não são tão, assim, bacanas, né, de acontecer. Né? Talvez você passe por uma dificuldade financeira, talvez você passe por uma situação de saúde na família, ou até mesmo com você, não sabemos. Né? Talvez perder um emprego, talvez um filho que olha para você e diz, pai, estou indo embora, estou indo para a Alemanha, estudar, trabalhar. Enfim. Pode acontecer várias coisas, né? Nem todas são tão ruins, nem todas são tão boas, né? Mas pode acontecer. E o que eu queria trazer para você hoje nessa manhã é o seguinte: isso já aconteceu há muito tempo atrás também, né? Quando, por exemplo, agora nós vamos enfrentar um outro governo. Não interessa se é governo A, governo B, também não estou defendendo ninguém aqui. Só estou falando que mudou o governo agora. E nós temos aí uma expectativa de ver, né, o que vai acontecer agora durante esse tempo. Tá? Mas o que eu queria dizer agora é o seguinte, que independente disso, né, do governo que tiver, da situação que acontecer, né, nós temos um Deus que está olhando por nós. Nós temos um Deus que sabe desde o primeiro dia que você foi formado, no ventre da tua mãe. Ele sabe todos os dias na palma da mão dele. Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. Nós já tivemos, quando você lê Reis, você vê que tem reis que foram fantásticos, governaram durante 40 anos. E nós temos reis que foram praias, vamos falar assim, né? Foram maus, né? Reis. E também governaram por um grande período de tempo. Mas independente disso, Deus está observando tudo que está acontecendo. Ele está te vendo. Né? Quando o povo saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, né, recebendo maná do céu, batia na rocha, brotava água.
eles no final quiseram voltar a ser cativos no Egito. Né? Depois de todo esse tempo com Deus, eles quiseram ser cativos, cogitaram a ideia de ser cativos, vendo o que Deus estava fazendo por eles. Todo aquele tempo, cogitaram isso. Né? E era atravessar o Rio Jordão, derrubar as muralhas de Jericó, eles chegavam na terra prometida. Então é isso que eu quero falar para você. Independente do que você vai passar esse ano, independente do que você vai enfrentar esse ano, né? Foco no nosso Deus lá de cima. E eu queria deixar um versículo para nós que está em Romanos 8:18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, eu queria só fazer bem rapidinho aqui uma dinâmica assim, ó. Olhe para essa régua. Ela tem o primeiro dia da tua vida até o último dia da tua vida. Deus já sabe tudo que vai acontecer com você. Agora veja quantas réguas dessa cabem na eternidade. Infinitas. Deus sabe tudo que vai acontecer. Então nada se compara com a glória futura, aquilo que está para ser revelado a nós. É essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né? Que Deus nos fortaleça, nos acompanhe, né, durante esse ano. E se você tiver uma dificuldade pela frente, atravesse o Rio Jordão. Você vai derrubar as muralhas de Jericó. Se você olhar para cima, né, não perca o foco. Vales profundos nós vamos atravessar. Não tem como. Nós temos vales profundos para atravessar ainda. Tá? Mas a partir do momento que a gente está com Deus, né, esses vales a gente pode passar por ele. Nós podemos atravessar ele. Como atravessar o Rio Jordão e derrubar as muralhas de Jericó. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé para uma oração? Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor olha pelas nossas vidas, não por minha causa, mas apesar do que eu sou, né, Deus? Pecador, o Senhor me ama. Desde o dia que eu fui formado lá no ventre da minha mãe, o Senhor já sabe toda a minha vida. E sei que o Senhor está olhando por nós, né, Pai? Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor cuida dos seus. E, Pai, nós sabemos que não há dificuldade que não possa ser superada. Junto com o Senhor, né, Deus? O Senhor esteja olhando pelas nossas vidas, nos guardando, nos protegendo durante esse ano, Deus. E que tudo possa ser para a Tua honra e para a Tua glória, né, Deus? Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Gostaria de chamar aqui a Débora Canestraro para o momento missionário, então. Bom dia, igreja. Então, hoje a gente vai receber notícias de Josué, Palmari e Débora. Eles escreveram uma carta informativa essa semana para a gente, como conselho missionário, para passar para a igreja. Então, eles agradecem, né, primeiro a igreja pelas orações, pelas contribuições e encorajamento durante todo esse tempo em que a igreja tem apoiado eles no campo missionário, né, deles, que é lá em... Esqueci o nome do lugar onde eles estão. Porto Velho, desculpe. Então, eles estão há anos lá e a igreja tem apoiado eles de diversas formas. E que eles compartilharam que 2022 foi um ano bem difícil, cheio de desafios para eles, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, né? O Josué trabalha com tradução oral da Bíblia para os povos lá indígenas. E o trabalho tem sido bem intenso, né? Eles têm acompanhado vários povos. E só que ele também vê a atuação de Deus dentro desse tempo, né? Muitas pessoas foram alcançadas e também outros voluntários foram levantados para estar trabalhando nessa área. Josué também, como eu compartilhei no último momento que eu trouxe notícia deles, ele fez um curso na área da saúde para agilizar o processo de descoberta de malária, né? Que é uma causa que traz muita morte dentro do povo deles. A Débora também fez uma cirurgia, como é de conhecimento da gente, né? E ela liderava uma escola multiética lá na base onde eles servem. E isso sobrecarregou também o trabalho deles lá. Débora se recuperou bem
E só que durante todo esse ano, nesse tempo de dificuldade, trabalhos intensos, a parte emocional deles ficou um tanto abalada. Então, depois de um tempo de aconselhamento, oração, eles entenderam que é um tempo deles cuidarem das emoções deles, como casal, como família. E eles receberam um convite para vir para Curitiba, passar o primeiro semestre aqui, na Jocum aqui de Curitiba, e vão fazer um curso direcionado para cuidado da família. E como um coração missionário, eles vêm não só como um cuidado com a vida deles, mas também para que eles sejam capacitados para levar esse conhecimento todo para o povo que eles servem também. Então, eles vão passar esses 3 meses fazendo esse curso, né? O curso começa no dia 13, e eles ainda estão no processo de compra de passagens e não temos ainda a data exata em que eles chegam aqui. Mas até o dia 13 eles estarão aqui. Então, eles acreditam que esse vai ser um tempo de renovação da mente, do corpo, da alma e do espírito deles, para que eles, quando voltarem, né, para o trabalho lá, eles estejam renovados e tenham ainda mais para acrescentar na vida do povo. E no segundo semestre, eles receberam um convite, né, de uma bolsa de estudos na área da saúde, onde Josué tem buscado se aprimorar. Né? Eles receberam uma bolsa para enfermagem e nutrição. Então, depois de muita oração, eles entenderam que era tempo também deles se capacitarem mais, né, para ter mais bagagem para servir o povo lá. Então, essas são as notícias deles e esses são os pedidos. Né? Agradecer a Deus pelo ano de 2022, né, que apesar das dificuldades, eles perceberam o cuidado de Deus. Agradecer por essa oportunidade de estar, né, recebendo um cuidado aqui em Curitiba, através desse curso. Pelo curso de nutrição e enfermagem do segundo semestre, que vai iniciar. E eles têm a necessidade do suprimento financeiro, né? Para que toda essa viagem, hospedagem, alimentação, eles vão ter um custo. Então, o Conselho Missionário está estudando uma forma de ajudar eles, né? Por essa necessidade. E se alguém da igreja tiver alguma sugestão, alguma ideia, quiser contribuir de forma pontual, pode falar com o Claudinei, que é da área de finanças do Conselho Missionário. A gente podia orar agora, né? Uma oportunidade de orar específico por eles, por esses pedidos. Né? Podem se juntar em duplas ou para a gente orar por esses pedidos. Deus, muito obrigado pela vida do Josué, Palmari, da Débora. Obrigado pela forma que o Senhor resgatou eles. Deus, pela forma que o Senhor chamou eles para servir nesse ministério. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com eles. Mesmo passando por tantas dificuldades, eles podem ver a sua atuação, o seu amor e o seu cuidado. Muito obrigado, porque como igreja nós podemos participar do que o Senhor tem feito na vida deles e através da vida deles. Te agradeço por essa oportunidade, desse cuidado com a vida deles, né, Deus, por essa viagem até Curitiba, por essa oportunidade de estudar também, se aprofundar mais, né, Deus, na área da saúde, que é um desejo que Josué tem, servir o seu povo. Te louvo, Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E nos ajude como igreja, Deus, continuar sendo um suporte para a vida deles. Dê sabedoria, entendimento de qual é a nossa parte nessa missão. Em nome de Jesus. Só mais uma informação que eu esqueci. Em Anápolis, esse curso, essa graduação, né, no segundo semestre que ele vai começar, na Unievangélica de Anápolis. Obrigado, Débora. Esse curso que eles vão fazer é o curso superior, né? A graduação em enfermagem e nutrição.
Então, é uma bolsa muito legal que eles receberam, né? Pensando na linha do tempo que o Norton falou, né? Treinamento para depois poder servir adiante, né? Que legal. Vamos ao momento da oferta. O mordomo fiel não ama o dinheiro. Esse texto aí, me assusta toda vez que eu leio ele. Mas ele é muito desafiador, né? Muito prático, né? Ele diz assim, ó: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quando alguém vai investir um dinheiro, né, tem um dinheirinho lá e quer investir, ele vai procurar ajuda, banco, seja lá onde for. Aí um assessor, vamos chamar assim, ele vai conversar com ele. O que ele quer saber? Ele quer saber, se ele não te conhece, qual é o teu perfil. Você já deve ter feito um exercíciozinho desse, né? É bem simplesinho de fazer, né? Não sei se é fácil de cumprir depois, né? E ali aparecem quatro perfis, né? Conservador, moderado, arrojado ou agressivo. Ele quer saber se você se encaixa num desses 4 perfis para depois te orientar, né? E aí começa a falar de um monte de outras coisas, né? Quem é da área sabe, né? Sobre rentabilidade, sobre riscos, tempo de aplicação e assim por diante, para fazer uma figura, né, de quem é você, para daí poder te dar as orientações dentro da tua expectativa, né? E quando eu estava pensando um pouco sobre isso, né, eu gosto de ler às vezes algumas coisas nessa área. Essa semana teve uma semana bem agitada nesse mundo financeiro, né? Porque uma grande companhia, né, teve um tombo de, os informados aqui, perto de 80%, né? Então, daí eu fiquei pensando, nossa, o cara que foi, como é que diz ali? O agressivo, né? Que estava dentro desse pacote aí, certamente levou um tombo bem levado, né? Em termos financeiros, né? E daí eu fiz uma pergunta para mim, né? Como cristão, qual que deve ser o perfil, vamos usar esse termo, qual que deve ser o perfil de um discípulo de Cristo? Uma boa reflexão, né? Não vou me alongar aqui, né? Mas será que nós, como cristãos, entraríamos no perfil de conservador, de moderado, de arrojado ou de agressivo? Depois você pode estudar o que é cada um desses termos, não dá tempo de falar aqui agora. Mas daí eu pensei, se o texto, ele nos dá algumas orientações sobre isso. Volta lá para o texto. Né? O que o texto diz? Dependendo agora do teu perfil, tá? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Qualquer perfil, se entrar nele para ficar rico, o que diz o texto? Cai em tentação, em armadilha. Então a motivação, a gente tem que cuidar muito com a motivação, né? E depois na segunda parte, o que ele diz? Pois o amor, esse texto é muito conhecido, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É um princípio, né, que está lá na palavra. E por final ele aponta um perigo, né? E esse é assustador, né? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. É triste, né? Desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, que Deus nos guarde disso, né? De sermos, talvez, gananciosos, sei lá qual é o termo correto, atrás do dinheiro. E voltando à pergunta, né? Qual é o perfil de um discípulo de Cristo? Esquecendo agora aqueles termos, eu colocaria uma resposta, né? E talvez a primeira, ele é dizimista. O perfil de um discípulo de Cristo, ele é dizimista. Ou seja, ele separa daquilo que ele recebe, né, das suas entradas, e entrega parte disso para Deus, para o reino, né, para investir no reino. E oportunidades não faltam, né? E ele também é fiel. E aí você pode completar essa lista na sua reflexão. Então que Deus nos dê essa graça, né? Também durante esse ano, né, eu creio que muitos estão fazendo seus orçamentos, tentando ajustar, né, como é que vai ser, como é que a gente vai lidar com as contas do dia a dia. Que a gente lembre disso, né? O perfil de um discípulo de Cristo, ele é fiel, né? Ele também é dizimista, ele cumpre com aquilo que a palavra nos ensina, né? Sobre nós darmos a Deus aquilo que a Ele pertence. E que Deus te abençoe na sua organização. Se tiver dificuldades, procure ajuda, né? Tem muita gente boa aí
né, que pode te ajudar para você ter uma vida sob controle, em equilíbrio também nessa área financeira. Amém? A forma de contribuir está ali na tela, né? E a transferência bancária, como a gente sempre tem falado aqui. Vamos orar ainda. Pai querido, nós te agradecemos porque a Bíblia ela é muito prática, né? Quando ela fala de como nós devemos lidar com o dinheiro, com aquilo que tu colocas na nossa mão para nós administrarmos. Independente das orientações, Deus, que muitas vezes podem até nos ajudar, né, a ter sabedoria, discernimento na forma de lidar com o dinheiro, ajuda-nos, Pai, em primeiro lugar, a sermos fiéis a Ti, porque Tu és fiel conosco. Dá-nos um coração generoso, desprendido, para investirmos, Pai, no Teu reino. E obrigado, Deus, por aqueles que têm feito isso. Abençoa-os, continua-os abençoando. E pedimos também por aqueles que estão em dificuldades, né, com as suas finanças, que possam buscar a Ti e procurar ajuda, para que seja um ano onde possa ser um ano de vitórias também nessa área e também para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Anderson e equipe. O pastor me passou a informação que ele está pregando Colossenses 3, e os primeiros versículos ali dizem: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se a gente lê rápido esse texto, a gente não dá muita importância para o que está falando aqui. Mas eu estava pensando assim, como eu estou ligado nas coisas terrenas. Se você talvez fazer uma autoanálise aí, talvez você vai chegar a essa conclusão, como a gente é ligado nas coisas terrenas. Até mesmo aqui no culto. A gente se distrai tanto, meu pensamento voa, tem que fazer tal coisa na semana, né? O que está acontecendo na Fórmula 1, o que o Grêmio vai dar com o Grêmio no Soares agora, né? É tanta coisa que a gente tem na cabeça que você fica, né? E quando vê, o pensamento foi longe. Às vezes até, nossa, o cara está cantando mal, o Anderson desafinou. É tanta coisa que acontece, né? Daqui que a gente voa, vai longe, né? E a gente tem que voltar os olhos para a cruz de Cristo, né? Quero convidar você para ficar em pé e a gente cantar esse cântico, né? Eu olho para a cruz. Mas não cantar só porque tem uma música aqui para cantar, só porque tem um pessoal que está aqui tocando. Preste atenção na letra, preste atenção no que você tem entoado aí. Não se desvie, talvez, aí, com tantas coisas que eu também me desvio, né? Estou junto com você nisso. Mas procure fixar os olhos na cruz de Cristo, que ela representa para você e para mim. Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
teu justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz nos livrou da morte nos livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Talvez uma forma da gente avaliar, né, como a gente está encarando a cruz de Cristo, essa música nos ajuda, né? Até que Ele venha, o que eu tenho feito da minha vida. Até que Ele venha. A graça dele nos alcançou e eu quero viver para Cristo, eu quero andar com Cristo, quero olhar as coisas do alto, olhar para a cruz de Cristo. E que a gente possa refletir na letra e até que Ele venha a gente possa estar com os olhos fixos em Jesus. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar de teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
lembrei de você. O esplendor do Rei, vestido em majestade, a terra se alegra, a terra se alegra, envolta a luz está, a escuridão fugirá. Ouvir a sua voz, ouvir a sua voz. Quão grande é o Senhor, cante assim, quão grande é o Senhor, e todos hão de ver. Quão grande é o Senhor, desde a eternidade, da eternidade, Ele é o mesmo e sempre será, o mesmo e sempre será, o princípio e o fim, o princípio e o fim, o Deus que é três, Filho, Espírito e Pai, o poder e o leão, o poder e o leão. Quão grande é o Senhor, cante assim, quão grande é o Senhor, e todos hão de ver. Quão grande é o Senhor, nome soberano, nome soberano, digno de louvor. Quão grande é o Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, nome soberano, nome soberano, digno de louvor. Quão grande é o Senhor, nosso Deus, pois Ele é grande, quão grande é o Senhor, cante assim, quão grande é o Senhor, e todos hão de ver. Quão grande é o Senhor. Tava Marta e Maria lá na casa delas. Jesus chega e Marta quer arrumar a casa. Parece aquelas mães antigonas lá, né? Que a casa está no brinco, né? Para receber alguém. Hoje ainda as mulheres falam, né? Ó, não repara a bagunça. Mas antigamente era mais difícil. Eu lá em casa não podia entrar nem de tênis em casa, né? Tinha que tirar o tênis, pôr o chinelinho, né? Chinelinho de pano. Marta é dessas. E Maria, né, vai lá e se assenta aos pés de Jesus. Né, deixa a casa. Talvez ela ouviu o Cortella falar, né, que casa feliz é aquela casa que está bagunçada mesmo, que tem vida. Né?
Mas Maria sentou-se aos pés de Jesus. E você, qual é a tua atitude diante de Jesus? Ele está aqui, né? Também está na tua casa, também está onde você está, mas qual a tua atitude diante de Jesus? Nesse momento a gente está em período de louvor e adoração. Você pode fazer esse cântico, né? Cantar ele, dizendo, perto quero estar. Eu sei que tem um monte de coisa acontecendo, que eu tenho que pensar, que eu tenho que planejar, que eu tenho que, né, dar conta na semana, mas agora eu quero estar diante do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. De novo, perto quero estar, só as mulheres. Perto quero estar, os homens exaltam o Senhor. Os homens, tudo que há em mim, as mulheres exaltam o Senhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas eu sei que ainda é pouco, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, meu amigo me tornei. Todos juntos te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Deus, essa é a nossa oração. Querer estar perto do Senhor, não importando as circunstâncias, porque elas vêm, mudam, planos de governo mudam, situações da nossa família mudam, situação financeira muda, Deus, mas o Senhor continua o mesmo. Nós queremos estar perto do Senhor, olhar com os olhos para o Senhor, a nossa esperança vem do Senhor, a nossa salvação vem do Senhor, e nós queremos declarar isso e pedir, né, que o Senhor nos ajude, porque
O Senhor sabe como somos limitados, né, de olhar para o Senhor e saber que o Senhor está cuidando da gente. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado, Anderson, por esse tempo de louvor e de, eu diria assim, de profunda reflexão, né? Textos que nos fazem, né, pensar sobre a nossa relação com Deus, né, sobre o nosso dia a dia com Deus. A mensagem de hoje eu quero continuar, né, como eu anunciei no domingo passado, a refletir um pouco mais sobre o compromisso de vida, né, resoluções para um novo ano, né, parte 2. Hugo, você dá uma fechadinha na porta lá, que o reflexo ele pega bem nos olhos aqui. O texto base é de Colossenses, capítulo 3, de 1 a 17. Não vou ler o texto todo agora, apenas os versículos que eu vou mencionar depois, mas você pode deixar aí, né, aberto, ou folhear a Bíblia e deixá-la em Colossenses 3, né? Falamos semana passada que no início de um novo ano, ele sempre proporciona, e já foi falado hoje mais de uma vez, né, oportunidades para novos começos, para novas escolhas, né? Falamos também que uma resolução, de acordo com o dicionário, é uma decisão firme de fazer ou não fazer algo. E é muito oportuno, né, no início do ano nós falarmos e pensarmos sobre isso. Escolhas, resoluções. O que eu vou fazer diferente? Né? Estar aberto, né, à voz de Deus, aquilo que Deus está tentando nos dizer, como pessoas, como famílias e certamente como igreja também. E rapidamente, né, nós vimos na semana passada, resolva viver com a eternidade em mente. Em outras palavras, buscar as coisas do alto. Está lá no versículo 1. Resolva matar o pecado. É isso mesmo. Todo dia. Resolva buscar a santidade, que é o oposto, né? Matar o pecado e buscar a santidade. E no final, né, resolva ser grato, né? Ser grato a Deus. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui agora, e dizer até que como igreja nós devemos ser muito gratos. Essa semana aconteceu um incidente, poderia ter sido muito grande. Né? Uma madrugada, a árvore que estava aqui na frente da igreja, ela resolveu deitar. Né? Só que um pouco antes, alguns minutos antes, tinha soado o alarme da igreja. E o rapaz da Vigor, ele veio ver. E aonde ele coloca a moto dele? Na entradinha do portão. Então ele estava na frente do portão, o portão fechado, e segundo ele, de repente ele escutou, parece que tinha alguém jogando pedra aqui nos vidros, um barulhinho naquele, né? E daqui a pouco desce aquele monstro, né? Do lado, em cima dele, puxando todos os fios com alta tensão e assim por diante. Né? E tudo se resolveu, né? Graças a Deus ninguém ficou ferido. O PEL veio, os bombeiros vieram, cortaram, fizeram todo o serviço direito. Depois eu conversei, e ele estava do lado de dentro quando eu cheguei. Nem perguntei para ele como é que ele veio para o lado de dentro. Porque tinha fogo nos fios, né? Então aquele fogo estava caindo e ele estava do lado de dentro aqui, né? Mas daí eu abri o portãozinho para ele, daí eu conversei com ele e falei para ele, olha, você recebeu hoje um presente de Deus. Você recebeu a tua vida de novo. Porque aquele monstro podia ter caído exato, ele estava a meio metro, talvez 1 metro daquela árvore. Eu até falei para ele, apareça lá na igreja domingo, né, para compartilhar isso, né? E tive um momento de conversa lá com esse senhor, né? Sobre a importância da vida. Aliás, tinha uns 3, 4 da Vigor, que veio a equipe toda ali, né? E tivemos um momento de conversa sobre ser grato daí. Gratidão. Então eu queria que a igreja, né, levasse isso como um momento de gratidão mesmo, né? Que não aconteceu nada, podia ter sido bem diferente. Né? Deus deu o livramento e nós somos gratos a Deus por isso. É um exemplo, né? Fecha o parênteses. Hoje nós queremos refletir sobre mais algumas opções de resoluções bíblicas para nos ajudar a pensar e a orar, né, pelo ano de 2023. E no versículo 16, nós temos algumas respostas muito desafiadoras. Colossenses 3,16 diz assim:
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, resolva, em primeiro lugar, ler e meditar nas Escrituras. Eu penso que não tem um ano que em janeiro eu não fale sobre isso. Eu olho de vez em quando o que eu preguei nos outros anos, e sinceramente eu não consigo, deixar de falar sobre esse assunto. E fiquei bem feliz quando eu estava estudando Colossenses 3, que aqui está mais uma vez, um desafio bíblico, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, qual é o desafio? Resolva ler e meditar nas Escrituras. Quem tem uma boa memória, vai lembrar que no último semestre, nos grupos familiares, nós fizemos um estudo bíblico, e ali o autor dizia o seguinte, eu copiei algumas frases. E para mim foi uma das aulas mais práticas e simples de meditação que eu li. Quando você escolhe se debruçar sobre uma preocupação, ela sempre ficará maior em sua mente. Mas se você quiser mudar a maneira como pensa e renovar a sua mente, então você precisa parar de se inquietar com suas preocupações e meditar na palavra de Deus, a Bíblia. E daí ele jogou uma pergunta, como você medita? E aí ele dá uma resposta. E essa que eu queria, você vai lembrar, renovar, Bem, se você sabe como se preocupar, você explicar isso para alguém? Então você já sabe como meditar. Quando eu li essa frase, a primeira vez, parei aqui e pensei, olha que interessante. Ninguém precisa dar aula para você como se preocupar, certo? Mas ele fala que se você sabe se preocupar, então você também sabe como meditar. E aí ele diz o porquê, Ou explica. Preocupação é quando você pega um pensamento negativo, nem sempre é negativo, mas ele cita assim, e pensa nele repetidamente. Passa o dia pensando naquilo. Daí ele, por outro lado, vírgula, quando você pega uma passagem da Escritura e pensa nela repetidamente, isso é meditação. Então, qual é o desafio? Trocar, Em vez de a gente ficar se preocupando, colocar textos bíblicos e ficar pensando sobre eles. O que você vai estar fazendo? Você vai estar meditando. E Deus vai estar falando com você. O Espírito Santo vai estar usando isso. Segunda-feira passada, agora, fui dar uma caminhadinha de manhã. E aí eu fiquei pensando sobre o que eu preguei. Dando e pensando. Vamos ver se eu vou lembrar os 4 pontos, Porque se eu não lembrar, imagine os outros, Que estudei e falei aqui, Aí eu comecei a lembrar. Buscar as coisas do alto, dá para dar 2 voltas, em 3 quadras, pensando nisso. Depois eu pensei, qual que era o segundo ponto mesmo? Fiquei pensando. Lembrei, matar o pecado. Onde que o inimigo vai tentar me atentar no dia de hoje? Você está esperto, precisa matar o pecado. Aí a ponta já foi mais fácil fazer. Lembrei, matar o pecado, buscar a santidade. Como é que Deus quer que eu manifeste, que eu busque ser mais santo? E a última foi mais fácil, ser grato. Lembrei com mais facilidade. Aí você pode caminhar o tempo que você quiser. Nós cantamos isso hoje também. É de ser grato. Quantos pontos, quantas questões relacionadas com Deus. Quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos meditando sobre a palavra de Deus. Eu poderia, não faço isso, Eu poderia ter pego talvez um radinho, o radinho é antigamente, Podia pôr alguma coisa aqui no ouvido e ficar escutando os noticiários e todos com aquela lista de sangue quase, E aquilo, se eu começar a pensar sobre isso, o que eu vou estar fazendo? Meditando, entre aspas, Vou sair de lá extremamente preocupado. Então esse é o desafio, Então se você, agora pense comigo, Se eu tenho contato com a Bíblia, com a palavra, é apenas aqui no domingo, e ainda de vez em quando, não vai ter muito sobre o que meditar. Concorda comigo? E de repente você ainda se distraiu um pouco, os 4 pontos, guardou um,
Aquilo, segunda-feira foi, e você já nem, terça-feira, se alguém perguntar alguma coisa, você já não vai lembrar. Mas o que você pode fazer? Você pode ler a Bíblia em casa. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e você pode aprender e desenvolver esse hábito da meditação. E além de ouvir, de ler, né, você pode tirar algum tempo da semana também para estudar. E para os mais, né, assíduos, de repente até escrever algumas frases para memorizar. O que vai acontecer? Você vai desenvolver esse hábito da meditação. Você vai estar cheio da palavra de Deus. Essa é uma resolução que você pode fazer. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio um exemplo na mente, talvez o melhorzinho de todos. As mães vão me entender bem. Você sabe que lá em casa a gente tem uma fase nova, né? Minha filha Débora, ela está com um nenê, e ontem completou 14 dias. Sabe o que essa criança faz? Lara, o nome dela. Cada 2, 3 horas ela dá um sinal de vida, né? Ela dá uma choradinha. O que ela quer? Ela quer mamar. A Débora pega ela, começa a mamar e fica tudo tranquilo. Passa um tempinho, parece que nada aconteceu, né? De novo, né? E aquilo se repete 24 horas por dia. Que exemplo. Esse é o desafio para você e para mim. Nós devíamos desenvolver exatamente essa atitude. Passaram algumas horas, eu estou com fome. Fome do quê? Não de pão, mas da palavra de Deus. Eu preciso pensar em alguma coisa. Eu preciso meditar em alguma coisa. Gente, Bíblia, palavra. O que vai acontecer se você e eu fizermos isso? Nós vamos ganhar peso, nós vamos crescer. Eu estou falando da pequenininha fisicamente, mas para nós é espiritualmente. Então, se você quer crescer durante esse ano de 2023 espiritualmente, invista tempo com a palavra. Aonde? Quando? Quanto tempo? Começa que você vai perceber quão bom é, e você vai experimentar e sentir essa necessidade de estar na presença de Deus. E nós temos muitos planos de leitura, né? Que você pode ter como guia, né, nesse sentido. Então, a palavra de Deus, desenvolver esse hábito, ele é extremamente relevante. E aí você deu uma... Hoje é dia 15, né? Quantos dias você falhou na leitura, não precisa falar, tá? Nesses primeiros 15 dias. Falhou uma vez, falhou 2 vezes? Então vou esperar o ano que vem para começar de novo? Não. Ajusta a agenda, amanhã é segunda-feira de novo. Tira hoje à tarde ou amanhã, né, para tirar um atrasado, se você está fazendo uma leitura progressiva, ou continue onde você parou, né, e avance no seu tempo, né, de leitura. Faça disso um hábito. Seja persistente. Segundo ponto, resolva comprometer-se com uma igreja local. Veja lá mais uma vez o versículo 16, a segunda parte diz assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Qual é o melhor lugar para acontecer isso? Fechado no teu quarto, em casa? Tem um momento do teu tempo com Deus, mas aqui ele está abrindo agora, né? Ensinem e aconselhem-se. O que diz ali? Uns aos outros. Então a igreja local, o corpo de Cristo, é uma demonstração viva, não tenho dúvida disso, né, inspiradora, né, da presença de Cristo. E Deus quer usar você. Então um cristão que permanece longe, né, que permanece distante do convívio de uma igreja local, ele perde esse presente. Qual? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. É isso que Paulo está falando aqui. E a igreja, ela oferece uma estrutura, né, para nós cuidarmos uns dos outros. Você não vai encontrar isso em outro lugar. A igreja oferece isso. Uma estrutura onde nós podemos servir com os nossos dons. Né, onde nós podemos viver, né, intencionalmente o nosso compromisso com Jesus. Nós cantamos algumas verdades aqui hoje, nesses cânticos, muito profundos. E tem exatamente a ver com isso, de andar com Cristo. Uma ilustração. Diz uma lenda que um sultão
homem do poder, né? Ele convocou os seus sábios e pediu um resumo da sabedoria do mundo. Pediu lá para os seus súditos. Os sábios, eles trabalharam semanas nisso. E depois de um tempo chegaram lá com 20 páginas. E entregaram então para o seu líder. Eis aqui o resumo de toda a sabedoria da humanidade. Esse sultão, ele olhou com desprezo, né, para aquele livretinho e disse o seguinte: trabalhe mais nisso, é muito longo. Não vou dar conta de ler e decorar tudo isso aí. Trabalhe mais. Aí foram. Passaram mais algumas semanas, se reuniram, discutiram para cá e para lá, resumiram tudo numa página, numa folha. Então olhou para aquele negócio, uma folha é muito. Não tem como eu guardar isso aqui. Trabalhem mais. E aí a turma foi atrás. Trabalharam mais, ele queria um resumo do resumo, algo que fosse rápido para decorar e para não esquecer mais. Aí eles voltaram depois de um tempo e chegaram para ele com uma frase. E essa frase eu achei interessantíssima. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. O que significa isso? Isso significa que tudo na vida exige esforço, exige trabalho, exige disciplina, exige perseverança. Então, se você comeu de graça, alguém pagou a conta. Deu para entender? Vamos trazer isso para um outro, por exemplo, no contexto da família. Ninguém edifica uma família sem muita oração, renúncia, investimento de tempo, quebrantamento, leitura de bons livros, observação de outros casais, de outras famílias saudáveis, compromisso de ser fiel, de ser leal, de levar a família da melhor maneira possível. Não existe almoço grátis. Querido papai, querida mamãe. Querido filho, querida filha. Uma igreja, outro exemplo, ela somente será edificada e crescerá se houver o compromisso de cada um de seus membros. Isso envolve você, envolve a mim, envolve a todos nós. Então, quando ele fala, ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria, é um desafio para nós tomar essa resolução de eu quero me comprometer com uma igreja local. Eu quero fazer parte disso. E talvez hoje, estou me referindo necessariamente à nossa igreja local aqui, sozinha, mas à igreja como um todo. Talvez hoje nós vivemos dias onde há uma certa frouxidão, palavra suave, né? Nos padrões e principalmente nos compromissos. Leitura minha. Falta de compromisso com a verdade e com os padrões de Deus. E talvez um dos maiores desafios dessa era, se é que pode chamar, né, de era pós-pandemia, eu creio que ela está relacionada com o compromisso. Com o Evangelho de Jesus, com a essência, né, do Evangelho, daquilo que nós expressamos hoje cantando, e também com a sua igreja, com a prática em termos de compromisso com a igreja local. Então, para que a igreja possa crescer e fazer diferença, é preciso entender o seguinte: não existe almoço. No contexto de igreja também. Não tem almoço grátis. O que eu preciso fazer? Ralar. Eu preciso perseverar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a lição de casa. E talvez uma das grandes lições de casa como igreja é nós, como igreja local, entendermos que eu preciso estar presente. Eu preciso estar ativo. Porque quando você está presente, você vai começar a enxergar as necessidades, você vai enxergar o seu irmão, você vai poder usar os teus dons e assim por diante. Um bom exercício. Como posso contribuir com a igreja local? Próximo ponto. Resolva adorar a Deus através da música. Onde está isso? Veja lá, voltando a Colossenses 3,16. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações.
É muito comum a gente ouvir alguém dizer, mas eu não tenho voz para cantar, e também, meio que, já que eu não tenho voz, também não gosto de cantar. É comum a gente ouvir isso, né? Olha o que o texto diz, hein? Para quem gosta, para quem não gosta, tá? Cantem, tá? Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é quando se tiver fim, é uma ordem, né? Um mandamento do Senhor. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. E cantar, certamente, né, é uma das maneiras pelas quais a palavra de Cristo ela vai habitar em nós ricamente. Você não sai daqui de vez em quando pensando num dos cânticos e cantando ele no caminho de casa, ou lembrando ele no dia seguinte? É mais ou menos por aí. Interessante. Um produtor musical, cara que faz letras, né? Ele comentou uma vez que no mundo do pop, você realmente só pode escrever 4 tipos de música. Olha que interessante. Eu te amo, né? Cheio de mel. Eu te odeio, contraste, né? Vai embora, né? E do outro lado, volte. Então ele falou, para escrever uma música você tem que trabalhar um desses 4 pontos. Eu te amo, eu te odeio, vai embora e volte. Agora eu pensei, quando nós tratamos de escrever canções para Deus, de expressar a nossa adoração para Deus, tem um texto, título de uma música que diz o quê? 10.000 razões para te adorar. 10.000, o que é isso? É uma expressão que quer dizer o quê? Não tem fim. Nós temos muitos motivos, muitas razões, né, para expressarmos a nossa adoração a Deus, através de cânticos. E fazemos isso aqui no culto, somos desafiados a fazer isso no culto. Mas isso deve fazer parte também do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Ok, você não sabe cantar. Tem muitas playlists por aí, listas prontinhas, tá? Você pode baixar, você pode entrar. Se você tiver dificuldade com isso, pergunta para alguém da área da música aqui que vai te ajudar. Você pode ouvir música no seu trabalho, a caminho do trabalho, no trabalho não sei, melhor não, né? A caminho do trabalho, né? Talvez quando você está descansando um tempo livre em casa, talvez quando você acorda, enfim, ache um momento no seu dia a dia, né? Para você que é músico, faça música, né? Isso eu sei que para a maioria não é difícil, né? Faça música, e para você que não tem essas habilidades, aproveite os dons daqueles que sabem fazer e fazem muito bem feito, e entre junto, né, nesse espírito de adoração. Isso vai fazer uma diferença na sua vida muito grande. Então esse é o desafio, né, que você possa estar resolvendo, louvar, adorar, bendizer a Deus. Quando? Diariamente. Né? É um estilo de vida isso. Tá? Isso é um estilo de vida. E último, resolva viver para a glória de Deus. Colossenses 3:17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aqui ele diz tudo, né? E tudo é tudo, tá? Não importa o que falamos, não importa o que fazemos, né? É para ser oferecido como um presente de gratidão a Deus. Esse é o desafio, né? Então Deus dá para dizer, Deus precisa, né? Não porque Ele precisa, mas nós precisamos, né? Honrar e glorificar o seu nome. É um dever nosso, é isso que eu quis dizer, né? Faz parte, devia fazer parte, né, da nossa forma de viver. E não existe, né? Uma vida, talvez a gente tenha que pontuar isso de uma forma bem acentuada, né? Não existe uma vida religiosa no domingo, tipo ir na igreja, bater o cartão aqui, né? E de segunda a segunda você vive, né, a sua vida do seu jeito. Não. Por onde eu ando, de segunda a segunda, meu estilo de vida, meu jeitão de fazer as coisas, de falar as coisas, deve ser como alguém que é um discípulo de Jesus, e eu devo fazer isso para a honra e glória dele. Então a vida, entre aspas, né, secular do cristão, ela não pode ser menos espiritual do que, entre aspas, né, a vida religiosa, porque na verdade isso não existe, né? Mas só para a gente entender. Envolve todos os contextos, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja no lazer, seja nas festas, seja na resenha, seja na escola, na participação política. Você pode esticar essa lista até onde você quiser.
talvez essa seja uma das resoluções mais difíceis que nós encontramos aqui nesse texto de Colossenses. Por quê? Já foi mencionado aqui hoje uma vez. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Exatamente por causa disso. A nossa vontade própria, né, o nosso coração, ele tende a colocar a ênfase nos nossos desejos. Muitas vezes nós esquecemos, né, entre aspas, as coisas de Deus. Então a pergunta é, como é possível, então, fazer tudo em nome do Senhor Jesus? Como é que é possível? É possível? Volta lá no texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 3 e 4. E ali está o ponto. Pois vocês morreram. Está escrevendo isso para uma igreja, relembrando eles, né? Vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que maravilha, né? A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, se você olhar esse versículo, né, esses dois, tudo gira em torno de quem? Tudo gira em torno de Cristo. Né? Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós morremos para a velha vida. E a graça de Deus e a presença do Espírito Santo, né, ela pode nos ajudar a manifestar essa nova vida em Cristo. Essa é a boa notícia. Não é com o meu esforço natural que eu vou conseguir isso. É só a partir da presença, né, de Deus em nós. E assim, nós podemos aprender a viver para a glória de Cristo. Então, resolva viver para a glória de Cristo. Concluindo. Se você talvez esqueceu os 4 pontos de hoje, mais os 4 do domingo passado, talvez uma frase seja mais fácil para você guardar. Não existe almoço grátis. Dá para guardar isso? Não existe almoço grátis. E eu quero desafiar você e a mim, todos nós, a se empenhar, ralar, perseverar, lutar pelos compromissos de vida, pelas resoluções que Deus colocou no seu coração para esse ano de 2023 e inclua essas resoluções do texto de Colossenses. Dá mais uma olhadinha para todas elas. Resolva viver com a eternidade em mente, buscar as coisas do alto. Resolva matar o pecado. Resolva buscar na santidade. Resolva ser grato, Deus de hoje. Resolva ler e meditar nas Escrituras. Resolva comprometer-se com uma igreja local. Resolva adorar a Deus através da música. Resolva viver para a glória de Cristo. Cada um de nós, quando a gente chegar no final do ano, fazer um balanço, né, do que aconteceu em 2023, possa celebrar um crescimento na caminhada cristã, para a honra, né, e glória do nosso bom Deus. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Faça uma oração silenciosa. Converse com Deus sobre o que você ouviu. Se posicione na oração de Deus Pai. Pai querido, obrigado pelo presente da vida. Obrigado, Deus, porque Tu tens um propósito com a vida de cada pessoa que está aqui, aqueles que estão nos ouvindo de casa. Obrigado, Deus, porque Tu és muito generoso para com cada um de nós. Obrigado, Deus, porque a Tua graça e a Tua misericórdia estão estendidas para cada um de nós.
Deus, o texto de hoje, ele nos desafia a vivermos uma vida mais perto de Ti, a buscarmos uma vida de intimidade contigo. Pai, que essas verdades discutidas aqui, apresentadas aqui, possam se tornar verdade e realidade no nosso estilo de viver, como discípulos de Cristo. Perdoa, Pai, onde falhamos, onde negligenciamos. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa estar trazendo cada um de nós para mais perto de Ti, como pessoas, como famílias e também como igreja local. Ajuda-nos, Pai, a perseverarmos e a sermos fiéis, assim como Tu és fiéis para conosco. E fazemos a nossa parte para a edificação do Teu corpo. Ajuda-nos, Pai, a olhar para fora, a enxergar os necessitados, a enxergar aqueles que ainda não Te conhecem. E que o nosso estilo de vida, Deus, possa ser contagioso. Para que vidas possam ser salvas e ganhas para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com isso nós encerramos o nosso culto. Uma rica semana com Deus. Deus te abençoe.